E aí, fala galera! Faz tanto tempo que eu gravei o último vídeo que eu nem me lembro como começar. Então, pois bem, esse é o vídeo que eu prometi, o especial de 1000 inscritos, que já estamos quase pra 2000, de tanto que eu demorei pra fazer. Mas enfim, tá aqui, vai ser um especial contando com seis? Eu espero ter acertado a conta. 6 alvos BR de Ben 10. Então, não vou me alongar muito mais. Deixem o like, se inscrevam para ajudar o canal a continuar crescendo e vamos para o vídeo. E só uma ressalva aqui, eu não vou contar a história das AUs, eu vou dar uma breve introdução. E na descrição vai estar aonde vocês conseguem achar elas. Pelo menos a maioria ou de quem é de autoria. Então é isso aí, bom, vamos pro vídeo. Para começar, Ben 10 Space Time. É uma AU pensando em como poderia ser uma continuação do Omniverse. Então, imagine o Dr. Paradoxo simplesmente deixar de existir, porém antes disso, ele enviou uma mensagem para Ben Tennyson, avisando de uma ameaça ao espaço-tempo, que está prestes a surgir, e que para eles terem uma chance de sucesso, ele teria que reunir uma equipe com 6 membros, incluindo ele, a Gwen, o Kevin, o Hulk, a Kai e o membro mais inesperado e mais estranho, e que eu acho que torna algo realmente interessante, o Ardit. O professor Paradoxo disse que a menos que todos eles se juntam e aprendam a trabalhar em equipe, caso aprendam a trabalhar em equipe, ele se refere ao Ardit, né, porque o resto já trabalhou em equipe relativamente bem, o universo, ou melhor dizendo, o Omniverso vai se destruir. E para melhorar, o professor Paradoxo já avisou que um deles vai se sacrificar ao final da jornada, mesmo se eles conseguirem impedir a aniquilação total. A história promete que os personagens terão que explorar o tempo e o Omniverso para conseguirem impedir essa nova e misteriosa ameaça. Nessa história, qual eu não consigo pronunciar, porque meu inglês é muito ruim e minha língua é travada, o Ben é um jovem adulto de 23 anos que viveu uma vida normal até então. Sempre foi um aluno mediano, mas era desinteressado em escolas, então por isso sempre teve péssimas notas. Em sua vida adulta nunca foi, como é que podemos dizer, um homem de sucesso, sendo até mesmo considerado um fracasso por alguns familiares. Ele acabou de terminar com a Kai, sua namorada, e por conta da tristeza ele decidiu acampar igual fazia nos velhos tempos com seu avô, para poder se parecer, mas o que ele não esperava é que naquela noite ele viria a ser o portador do Omnitrix. A partir desse ponto sua vida vira de ponta cabeça, principalmente por ser caçado por Fulgax. A história reimagina personagens para se encaixar na trama como Kevin e Tetrax, que foi o meu preferido, de passagem. Assim Ben vai seguir sua jornada com Phil Billings, que nesse universo não é um vilão e sim um ex-encanador que se apresentou após Vomax ir para uma missão ultra secreta e nunca mais voltar, deixando de recordação a lata velha para Phil. Essa U é de autoria do Galaxy, que é um inscrito aqui do canal, e que se vocês gostaram da premissa, deem uma olhada na história, ela está disponível no Spirit Fanfics e atualmente está indo para o arco do Siscare. Então passa lá para dar um apoio pro cara, valeu! Ben 10 Omnicides é uma história recontando a supremacia alienígena, como se o Albedo se juntasse à equipe do Ben. A história também terá novos personagens e novos ares e principalmente novos supremos. Nesse universo, Albedo deu o Super Omnitrix por vontade própria e não forçado pela autodestruição como no original, já que ele sabia o código de desativação. E cá entre nós, faz todo sentido que ele soubesse como o Omnitrix que ele recriou funcionava. E seguindo por esse âmbito, o Albedo se tornou um dos heróis, ou pelo menos um anti-herói. E nem é tão absurdo, já que ele nunca quis se vingar do Ben antes do Omniverse. E se não estou errado, nem do Azimuth. Me corrijam nos comentários se eu estiver enganado. O Albedo dessa história recriou um relógio chamado Galvitrix, usando restos do Omnitrix recalibrado, como a ideia de voltar à forma galvânica original, porém não deu certo e ele está impossibilitado de voltar para sua forma galvânica, já que seu DNA está totalmente corrompido. Outro ponto interessante é que justamente o Kevin, que deveria entender a situação do Albedo,
é quem mais duvida dele. Até parece o Ben dando bronca e dizendo que ele também era um vilão. E tudo bem, tá certo. Por último, é legal destacar que tem uma personagem original chamada Arsene, que fará parte do time dos principais junto com o Ben e os outros. Ela é uma jovem encanadora que cometeu crimes que ainda não sabemos e foi parar no unificador. Ela é tão resistente que nem o rosto de espantoide a afeta e ela conseguiu fugir do cofre do Azimuth que foi feito. Quer dizer, o cofre do Azimuth não foi feito pra deixar ela presa lá, mas é o cofre do Azimuth, né? E ela fugiu como se não fosse nada. Então já é um ponto pra ela. E na minha opinião é bem interessante sim colocar novos personagens no núcleo principal, porque eu não vou saber dizer ao certo quantas temporadas, mas ficou por muitas temporadas sendo só o Ben, a Gwen e o Kevin como os principais da história. Então é interessante pensar na supremacia com outros personagens no núcleo principal. Ben 10 Omni Hero é uma fancomic brasileira que tem o intuito de continuar os eventos de Ben 10 Omniverse, como muitas outras histórias, porque foi ali que terminou a saga original, né? Então tem muitas histórias seguindo essa premissa. Enfim, seguindo, 2 anos depois dos eventos de Omniverse, Ben Tennyson, ao lado de seus amigos Hook e Kevin, e sua prima Gwen e sua namorada Kai, vão em uma viagem pelo universo como estava previsto no final de Omniverse. Durante a viagem, eles se deparam com uma nave os atacando do nada. Então eles vão investigar e lá eles encontram o vilão dessa história, o Galort, um biogeneticista que lidera uma frota de robôs e demonstra conhecer bastante sobre o Ben e seus novos aliens. Ele se mostra ser extremamente cruel, fazendo fusões bizarras de alien. E sobre esses novos aliens que acabam aparecendo, o Ben é capturado pelo Galort e o Omnitrix analisa o DNA de 10 aliens presos lá. E isso gera uma espécie de sobrecarga no Omnitrix que obriga a recalibrar novamente. Não, pera. Não é a primeira recalibração desse Omnitrix. Enfim, seguindo. Eu realmente achei essa ideia genial, porque isso impediu ele de usar os outros aliens fora esses novos 10. Isso é uma maneira simples de nerfar o Ben, que tá bem poderoso e que teriam que escalonar muito o nível de poder para continuar sendo um desafio. E essa se tornou uma maneira simples e interessante de continuar sendo um desafio sem precisar, sei lá, destruir o universo. OmniBR é outra fancomic, não exatamente uma AU, mas sim uma junção de várias AUs BRs, como o nome diz, como o Brasitrix e o Milliontrix. Já no quesito da história, aparece um tal de Antiparadoxo, que dá a entender que é basicamente um professor paradoxo do mal, que reuniu várias variantes do Filgax para destruir os portadores do Omnitrix, ou dos relógios, porque até agora não apareceu nenhum Omnitrix exatamente. E nesse contexto que o paradoxo original aparece para o Ben Maximilian, que é uma AU criada pelo Paulinus. O paradoxo dá um upgrade no Milliontrix, que basicamente ele tem uma fusão de todos os aliens, e isso inclui o Alien X, então é um alien extremamente poderoso que tem nesse relógio. Para que ele fosse capaz de abrir portais por outros universos, para que o Million reúna uma equipe para combater esse tal de antiparadoxo. A história está recém indo para o segundo capítulo, então não tem muita coisa para se falar sobre ela. Então por enquanto é o que temos. Mas a premissa é bem interessante. Mas como uma menção honrosa, Destiny Heroes é uma história que está em produção há um bom tempo, sendo de autoria do Daniel Leite, um dos maiores canais de Ben 10 do YouTube brasileiro. Na minha opinião, um dos pontos mais interessantes é a diversidade de conceitos que serão aplicados na história, como aliens na forma primal, ultra supremos, ultra versão light, entre outros. Inclusive esse último tendo bastante importância na narrativa, sendo um dos antagonistas principais. A ideia da história em si, na minha opinião, é muito interessante. Ainda que não sabemos muito sobre a história, mesmo com tanto tempo, o que sabemos é que o protagonista não vai ser o Ben, e sim o Daniel 15, que ao descobrir uma espécie semelhante ao Alien X em seu relógio, acidentalmente simplesmente reseta o multiverso inteiro, tornando ele algo muito mais louco. E eu acho que vale a pena dar uma conferida na história quando lançar.
ou se já tiver lançado alguém me avisa, porque eu realmente não achei em lugar nenhum pra ler. E aparentemente vai sair em formato de fancomic. A ideia original era pra ser uma animação, porém fazer uma animação é bem carinho, então ficou como fancomic mesmo. E aí galera, curtiram o vídeo? Essas são as histórias mais interessantes que eu achei, muitas por sugestão de vocês, da Fandom BR, The Ben 10. Não é um estilo de vídeo que eu tô muito acostumado, então provavelmente ficou meio incompleto algumas. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E conta aqui no comentário qual dessas AUs você mais achou legal e por quê. Eu adoro ler os comentários e saber o que vocês acharam, tanto do vídeo quanto das AUs. Se quiserem saber mais sobre as histórias, todos os links, ou pelo menos algum meio de entrar em contato com as pessoas que criaram, vão estar na descrição. Deem uma olhada e apoiem esses criadores talentosos. Muito obrigado por assistir e até a próxima, pessoal. Valeu, fui!